A ascensão da minha família. Vocês estão prontos? Perguntou a conselheira. Mamãe assentiu e meu irmão abraçou forte o seu ursinho de pelúcia. A nossa família tinha sido escolhida para ascensão. O programa foi criado para combater a superpopulação em um mundo com mais de 60 bilhões de almas. Foi a igreja que descobriu a solução global: permitir que almas menos afortunadas tivessem acesso ao céu antes de causas naturais as levarem. Sem contrapartidas, apenas um sorteio mundial contínuo para selecionar os sortudos. Milhões de famílias já tinham entrado no céu. Podemos ascender juntos? Perguntou Kip. Eu receio que não, respondeu a conselheira, bagunçando o cabelo cacheado no meu irmão. Essa câmara foi projetada para acomodar apenas uma pessoa por vez, mas vai ser rápido. É só fechar os olhos e, quando eu contar até 3, vocês estarão juntos de novo. O Ted também pode ascender? Claro. Ela deu um toquinho no nariz do urso de pelúcia e nos chamou para perto da câmara dourada e elegante. Fomos instruídos a pensar em nossos maiores desejos. Eu fiz uma enorme lista mental: estar com a minha família, ver a vovó de novo, ter muito sorvete. Eu vou primeiro, disse a mamãe. A voz dela estava tensa. A conselheira a ajudou a entrar na câmara do tamanho exato para uma pessoa ficar em pé e repetiu as instruções: feche os olhos, faça suas orações e continue pensando nos seus desejos mais profundos. Eu amo vocês. A mamãe tentava manter a compostura, lutando contra as lágrimas. A porta começou a se fechar. Mamãe! Kip correu para dentro da câmara, agarrando a perna dela. Mamãe ficou pálida. Sai daqui! Ela gritou, tentando puxá-lo. Kip começou a chorar, mas a conselheira hesitou. Eu acho que a câmara aguenta 2 pessoas, ela disse para mamãe. Se preferir, o filho mais velho pode ir primeiro. Mamãe olhou para os guardas armados atrás da conselheira. Depois me lançou um olhar de derrota e segurou firme o meu irmão. A porta, então, se selou, dando início à ascensão deles. É difícil descrever o que aconteceu. Ouvi uma espécie de hino, talvez um coral, e vi um brilho dourado e um calor que irradiava. A porta se abriu, revelando a câmara vazia, e a conselheira me chamou. Eu entrei, sentindo o coração disparar enquanto a porta se fechava. O som de vozes de coral encheu a câmara. Luzes douradas e intensas apareceram ao meu redor. E então, houve uma explosão embaixo. Um estrondo sacudiu a câmara. Eu caí e minha perna ficou presa numa portinhola de aço que não se abriu direito. Pareceu levar horas até alguém conseguir soltar a porta. Um técnico idoso, surpreso por me ver. Ele olhou por cima do ombro antes de me puxar para fora. Me desculpa, garoto. Ele apontou para uma saída de emergência e sussurrou, aflito: corre! Eu fugi da igreja, mas antes, ouvi 2 pessoas discutindo. Eu acho que ela trouxe uma bomba escondida, explodiu toda a porcaria do forno. Eu corri o máximo que pude, fugindo do que eles chamavam de céu. Todo mundo acha que eu matei meu próprio irmão, mas eu não matei. Quando eu entro na delegacia, percebo os olhares dos policiais em mim, observando cada movimento, julgando. Ela fez isso? Ela realmente matou o próprio irmão? Essa é a pergunta na cabeça de todos depois que o Greg morreu semana passada. Ele caiu para a morte do 11º andar do apartamento onde moramos com a nossa mãe. Vizinhos falaram de uma briga feia entre nós pouco antes de acontecer e a mídia adorou a história. Um policial mais velho e educado se aproxima e faz sinal para que eu o siga até a sala de interrogatório. Ele me indica uma cadeira. Eu sinto muito por tudo isso, senhorita Lana, diz ele folheando alguns papéis em uma pasta. Mas precisamos esclarecer tudo sobre este caso. Faço que sim com a cabeça. Ele pergunta se tenho certeza de que não quero um advogado. Eu confirmo. Ele põe os papéis de lado, abre um bloquinho e deixa a caneta repousando ali.
pode me contar como era o seu relacionamento com seu irmão? É uma pergunta delicada, mas eu falo a verdade. Não era bom. Meu irmão era controlador e agressivo desde cedo. Roubava minhas coisas e me ameaçava com uma faquinha que pegou do nosso pai para me manter calada. Ele foi expulso de 2 escolas. Uma vez por espancar um garoto até ele desmaiar e outra porque ateou fogo numa sala de aula inteira quando um professor se recusou a mudar sua nota. Ele era muito próximo do nosso pai e, quando ele morreu, Greg piorou. Muito. Pro policial, eu conto uma versão mais leve. Não quero parecer que odiava o meu irmão. Ele anota tudo devagar. E a sua mãe? A minha mãe é incrível. Eu explico, sentindo um aperto no peito. Ela nos criou quase sozinho, fazendo o melhor que pôde. Nosso pai era complicado. Consigo imaginar o que ela tá sofrendo. Ele diz num tom calmo, me encarando. Perder outro membro da família assim, poucos anos depois que ele morreu. Estava claro nos olhos dele que achava que eu tinha feito isso. Que eu tinha acabado com meu irmão, sabe? Então, veio a pergunta crucial. Você pode me contar o que aconteceu naquela noite, do jeito que lembra? Digo a ele que está tudo meio confuso, mas farei o possível. Greg fez alguma besteira, tipo deixar o leite fora da geladeira ou não lavar a louça. Fui tirar satisfações e ele explodiu, gritando. A voz dele estava estranha, talvez estivesse bêbado. Ele me xingou e me ameaçou. Eu fui para o meu quarto e, poucos minutos depois, ouvi um baque, seguido do choro desesperado da minha mãe. O policial não anota nada dessa vez e larga a caneta. Não é toda a verdade, não é, senhorita Lana? Ele inclina a cabeça de leve, como se tivesse pegado uma mentira minha. Havia marcas de arranhão no braço dele, possivelmente de uma briga. Continua. Ainda não fizemos o teste de DNA, mas tenho quase certeza de que vai bater. Ele olha para as minhas mãos, onde algumas unhas estão quebradas na ponta. Isso não faz muito sentido para mim, eu contesto, embora a abordagem direta dele me pegue de surpresa. Ele me lança um olhar que diz, eu sei de algo, e pega a caneta de novo, folheando as anotações. Você conhece uma garota chamada Abigail? Alguém com quem seu irmão se envolveu recentemente? Eu engulo em seco. Ele sabe. Então, imagino que sim, diz ele com um sorrisinho. Ela prestou queixa contra o seu irmão no dia anterior à morte dele. Você sabia disso? Não, eu não sabia. Minto, tentando parecer surpresa. O que aconteceu? Ela denunciou uma tentativa de homicídio. Ele lê no arquivo. Greg bateu nela de um jeito que quase não dava para reconhecer o rosto. Ela só sobreviveu porque conseguiu escapar do carro dele. Isso é horrível. Pois é. E você já sabia, não sabia? Ela disse que te avisou na manhã em que ele morreu. Ele se inclina na cadeira, observando a minha reação. Eu fico quieta, começo a pensar que recusar um advogado foi um erro. E tem outra garota, Jenna. Ele continua. Ex-namorada dele. Ela estava desaparecida havia alguns meses, mas encontramos o corpo dela, esquartejado perto de uma estrada de terra. Meus olhos se arregalam. Eu não sabia dos detalhes, mas temia que isso pudesse ter acontecido. Suspeitamos que haja mais vítimas. Ele se encosta na cadeira, parecendo ter certa compaixão por mim. É hora de fazer justiça por essas mulheres. Sei que, provavelmente, foi por isso que você o empurrou naquela noite. Antes que ele termine, me levanto e pergunto se estou presa. Ele balança a cabeça. Então, eu vou embora, agora. Eu digo, caminhando até a porta. Eu espero ter ajudado. Saio da delegacia com lágrimas nos olhos. Pobres meninas. O que ele fez com elas? Como ele podia ser tanto assim o reflexo do nosso pai? A minha mãe me espera na frente da entrada principal, sentada num banco. Seu rosto se ilumina ao me ver, e nós nos abraçamos forte. Eu nunca vou contar a eles o que ela fez naquela noite. Como ela me salvou de Greg, que estava com uma lâmina encostada na minha garganta, segurando o meu pescoço perto da janela, depois que o confrontei sobre aquelas mulheres. Como ela o empurrou sem hesitar, jogando o próprio filho para a morte. Como, alguns anos atrás,
Ela envenenou nosso pai para também pôr fim ao ciclo interminável de abuso e violência. Mamãe acreditou que, ao matá-lo, aquilo acabaria, mas não acabou. Greg seguiu os passos do papai. Talvez agora ela finalmente possa ter um pouco de paz, embora a um custo tão alto. Vamos para casa, ela murmura, a voz pesada de tristeza, segurando a minha mão. Mas eu sei que vai dar tudo certo. Pago em sangue. Próximo da fila, eu gritei, e as portas de vidro corrediças se abriram. Um vampiro de cabelos longos, faixa na cabeça e calças boca de sino escorregou para dentro, vindo até a minha mesa. Saudações, ele disse, sorrindo e exibindo presas manchadas de nicotina. Me vê uma bolsa, por favor. Nome e data de nascimento? Respondi, abrindo o banco de dados no meu tablet. Rupert Grimley, 15 de outubro de 1952. Eu digitei o nome e encontrei o arquivo dele. Ok, parece que você compareceu para o seu primeiro turno hoje. Eu tenho autorização para te dar uma porção de sangue B negativo. Maneiro. Eu me virei e digitei o número de identificação dele na máquina dispensadora. Saiu uma bolsa de sangue a 37 graus, que entreguei a Rupert. E por favor, lembre-se de usar o canudinho. Antes que eu terminasse, Rupert cravou as presas direto na bolsa plástica, sugando e rosnando, derramando quase um quarto do conteúdo no chão. Foi mal, disse Rupert. Eu tava morrendo de fome. Tá, relaxa, você pode pegar outra bolsa amanhã, tá bom? Se comparecer ao seu turno. Fechou? Fechou, perfeito. Rupert respondeu, saindo pelas mesmas portas por onde entrou. Eu esperava ver o Rupert de novo, mas desde que os vampiros se revelaram para a humanidade, só cerca de 30% realmente continuam participando do banco de sangue gerenciado pelo governo. As refeições grátis são ótimas, mas trabalhar um turno na fábrica não é nada fácil. Próximo da fila, por favor? Eu gritei, e um vampiro magro e pálido se aproximou da minha mesa. Quer dizer, a maioria dos vampiros é magra e pálida, mas esse claramente tinha perdido algumas refeições. Me dá 2 bolsas, por favor. Ele arfou. Nome e data de nascimento? Dá pra só me entregar o sangue logo? Eu preciso inserir o seu número de identificação na máquina, ou não consigo nada. Tá, beleza. John Allen, 3 de setembro de 2001. Um vampiro jovem. Esses sempre passam mais perrengue. Eu digitei o nome dele e franzi a testa. Diz aqui que você não apareceu para o seu turno hoje. Desculpa, eu não posso te dar o sangue. Tá, só uma bolsa então, por favor. Olha, eu não faço as regras. Eu sinto muito. Volta amanhã depois do seu turno, tá? Antes mesmo que eu piscasse, John já tinha me prensado contra a máquina com o braço no meu pescoço. Talvez eu beba o seu sangue, então. Eu levanto as mãos para sinalizar para os seguranças armados não atirarem. Ninguém precisa de outro motim de sangue. Olha, eu garanto que não é uma boa ideia. Eu avisei. Eu sei. John agarrou meu pescoço com a boca, mas largou em seguida. O seu sangue tem gosto de merda. Ele se afastou, segurando o estômago. Eu, bem que tentei avisar, eu como 6 dentes de alho por dia, tomo suplemento de prata coloidal e bebo quase 4 litros de água benta. Talvez agora você aprenda a ter modos. Eu tentei dizer, mas o estômago do John inchou como um balão e explodiu, me cobrindo com um sangue preto e grudento. Puta merda. Esse turno vai ser longo. Próximo da fila, por favor?